Boa noite, todos vocês, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Como eu estava comentando com vocês, hoje a gente vai falar do quarto nível, sim. E que quarto nível é esse que eu falo? Que é essa divisão um pouco didática, mas a gente vai falar do coração, do pulmão, do peito, do esôfago, de toda essa nossa área aqui. E essa área está relacionada classicamente, todo mundo já vai falar, ao amor, a nossa capacidade de dar e de receber. Além disso, ela vai falar da nossa sensação de estar sendo acolhido, amado, reconhecido, admirado, confortável nos relacionamentos, nas trocas afetivas. Esse é um momento da gente olhar para esse lugar. E na escuta a gente fala justamente disso. Essas pessoas que têm essa área comprometida, por qualquer coisa que seja por dor, por angústia, por angina, ou por problemas de esôfago, um simples refluxo, por exemplo, até sintomas mais graves, como um câncer de esôfago, por exemplo, a gente está falando o tempo inteiro dessa capacidade de dar e de receber, de entrar no fluxo dos relacionamentos e dos relacionamentos saudáveis. Então vejam, como todo o tempo, quando a gente olha para isso, a gente está falando do dar e do receber, do amar e do ser amado, de estar fluido nos relacionamentos, ou o contrário, se sentir preso, oprimido, tenso, ou mesmo incapaz de expressar a relação. Então, olha só, isso tem várias formas da gente abordar. E a gente vai estar trabalhando, e eu gosto de trabalhar sempre com exemplos bem polares, para ficar mais fácil de vocês verem os extremos. O primeiro extremo é daquela pessoa que ela fica tão voltada para o outro, ela está tão voltada para as necessidades emocionais do outro, que ela se perde de si mesma, ela não consegue se encontrar. E no extremo disso, a gente tem a codependência. Ou então o contrário, a pessoa está tão obcecada pelo outro que ela também se perde de si. E quando o outro se afasta, ela sente como se ela tivesse uma perda de si mesma, de parte dela. E isso pode ser uma coisa que acontece, por exemplo, quando a gente se separa de alguém, se separa de uma relação amorosa. Oi, Adriana, seja bem-vinda! E a gente, quando se separa, e tem uma essência que é ótima para isso, que é bleeding heart, que é do coração partido, por exemplo, que a pessoa vai lamentar a perda daquele amor, mas ela segue adiante. Mas tem pessoas que vivem disso de uma forma tão intensa e tão destrutiva até por ela mesma. Se vocês já tiverem visto Mulheres que Amam Demais, por exemplo, naquele livro, ou no extremo Atração Fatal, vocês já viram aquele filme? Que a mulher fica tão obcecada pela relação que ela é capaz de se vingar. Ela não larga o cara, parece que fica obcecada por ele. Ela deixa de se ver. Isso é um distúrbio onde ela sai completamente de si mesma. E aí existem formas de abordar esses extremos, com leituras emocionais disso. E é claro que a gente vai falar disso o tempo inteiro. Mas vamos falar de um jeito mais leve, de como que essa coisa da dificuldade de se relacionar às vezes aparece. Vocês podem ver, por exemplo, naqueles indivíduos, oi Tereza, que são solitários. Vocês já viram que tem pessoas que são solitárias e que sofrem com isso? Então vamos falar de alguns exemplos. Tem aquelas pessoas que são de fato autossuficientes. Elas vivem bem consigo próprias, elas fazem as coisas delas, têm um nível de autonomia muito grande, são incapazes de se meter na vida do outro, mas se o outro for buscar por elas, elas vão estar ali, prontas para ajudar. Esse é um tipo, o ultraviolet,
que é um tipo solitário. Ele tem uma certa dificuldade de se relacionar assim, de mostrar afeto, ou às vezes até de demonstrar. Isso, por vezes, pode ser visto como uma certa altivez ou superioridade, às vezes arrogância, talvez, até pode, mas eles simplesmente são na deles e, com frequência, vivem bem sozinhos. Tem um outro tipo, gente, que é aquele que eu brinco que tem patologia do ritmo. É aquele cara que é elétrico, é um outro autossuficiente, é um outro competente que faz as coisas, mas ele tem um ritmo tão acelerado, tão rápido, que às vezes ele não percebe quem está do lado dele. Às vezes ele não percebe que a necessidade do outro é diferente da dele e que a pessoa tem um ritmo diferente. Ele é tão ágil, às vezes, que ele não é capaz de se colocar no lugar do outro. Percebe? Esse tipo se beneficia de impatience. E olha, tanto o ultraviolet quanto o impatience, eles têm dificuldade de estabelecer vínculos afetivos, sim, por motivos diferentes, completamente diferentes. Um pelo ritmo, ele não dá tempo para as coisas acontecerem. Quando ele já viu, já passou, ele foi. E o outro não, porque ele é tão na dele e tão autossuficiente que às vezes ele acha que não está afim, não está ali naquele momento, não está presente. Esses dois tipos que eu estou explicando para vocês são diferentes daquele tipo que é mais reservado, sabe? Mas é reservado porque ele tem dificuldade de estabelecer relação, ele tem dificuldade de se conectar, ele tem dificuldade de mostrar o sentimento dele para o outro, de demonstrar afeto. Esse é um tipo que se beneficia por Bluebell. Sabe por quê? Porque Bluebell vai dar de novo essa conexão com a alegria, com a confiança, com a possibilidade de mostrar o seu sentimento, e aí a palavra-chave, sem medo de ser rejeitado. Que é isso que está por trás, o medo da rejeição. Então ele fica na dele, reservado, não mostra o que ele está sentindo. Gente, todos esses tipos, de alguma forma, vão manifestar aspectos de solidão. Alguns com autossuficiência, ou seja, bons parceiros de si próprios, e outros com sofrimento, vivendo isso com angústia, com dor. E é óbvio que tem sintoma associado. Lembra, aqui a gente trabalha com essa tríade. Linguagem do sintoma, que órgão, o que está afetado, o que aquilo pode significar. A gente usa sempre uma essência, ou seja, trabalha com esse desbloqueio emocional para facilitar a vida das pessoas. E é óbvio a investigação, porque nem tudo é emocional. Então a pessoa, quando tem um sintoma, ela vai precisar procurar o colega, que ela já vem em acompanhamento ou não, para ajudá-lo a separar essas coisas. Mas quando eu sugiro que use floral, e vocês sabem, eu sou médica, é porque o Bá lá atrás falava, olha, as emoções, quando em desequilíbrio, elas podem sim ou desencadear ou agravar problemas que essa pessoa tenha. Então, se você ajudar a desbloquear, já é meio caminho andado para ela conhecer a si própria. Mas vamos lá, estamos de novo falando do coração, porque aqui também mora o calor, a luz, essa coisa de irradiar. Quando eu estou falando dos movimentos da solidão e da aproximação ou não com as coisas, a gente pode falar de uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente conhecer. Vocês já viram pessoas que têm dificuldade de se vincular com a vida? Que a vida perdeu a cor, a vitalidade, elas perdem a alegria, elas ficam mais apáticas, mais indiferentes, como se não fizesse mais diferença estar aqui. Elas perdem a alegria de viver.
Tem uma flor na Califórnia que chama California Wild Rose, que é uma rosa selvagem, que volta a devolver para a pessoa essa conexão com a vida, essa conexão com a alegria, a vontade de estar presente, conectada no aqui e agora, pronta para se redescobrir, se reviver. Mas o coração partido das perdas das relações amorosas ou das separações afetivas de Bleeding Heart, às vezes isso é vivido como luto, com uma dor tão profunda que equivale à perda daquela pessoa que passa por um outro plano. Aí, Borage é a nossa grande auxiliar, porque Borage trabalha essa dor do luto, essa dor da perda que não mais vai se refazer, e vai trabalhar aquela dor que tem aquele peso no coração, que a pessoa, e ela fala isso para você, sabe? A pessoa fala isso, ela chega no consultório e fala: Tânia, parece que eu morri junto. Veja, é diferente daquelas pessoas que têm atração fatal, sabe? Que vão atrás com raiva e querem, vão ser obsessivas atrás do outro ou se vingar por aquela perda. Não, aqui eu estou falando de dor, de peso. É como se ela naquele momento a vida não fizesse nenhum sentido.